Havendo o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário, deputado Altair Silva, para proceder à leitura das atas das duas últimas sessões da Assembleia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados. Ata da 79ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de novembro de 2020, sob a presidência do deputado Mauro de Danal, secretaria deputado Sargento Lima Adoc. Às 9 horas do dia 15 do mês de outubro de 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto o trabalho e convidou o senhor deputado Sargento Lima para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição, breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima e Valdir Kobachini. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Ivan Nat e Márcio Machado, PL, Neudi Sareta, PT, e Valdir Kobachini, MDB. Ordem do dia. Foram aprovadas redações finais exeradas nos projetos de lei número 0229, 0244/2020. Foram aprovados pedidos de informação número 672 a 678/2020 e as moções número 480 a 482/2020. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu o requerimento número 1415 a 1427/2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 1992 a 2019/2020. Explicações pessoais. Não houveram oradores inscritos, nada mais havendo a tratar o senhor presidente. Antes de encerrar a sessão, convocou outra extraordinária para as 15 horas. Para constar, eu, terceiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da 20ª sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de outubro de 2020, sob a presidência, deputado Júlio Garcia, secretaria, deputado Laerto Schuster. Às 15 horas do mês de outubro de 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Aberta a sessão, o senhor presidente deu ciência em plenário da medida liminar concedida pelo desembargador Antônio Rego Monteiro Rocha, membro do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, determinando a esta Casa Legislativa se abstivesse da realização da sessão extraordinária convocada para discussão e votação do parecer da Comissão Especial de Impeachment, número 6919/2020, às 15 horas do dia 15 de outubro do corrente ano, pelo não cumprimento do prazo de 48 horas, exigido entre a publicação do parecer em tela no Diário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e a realização da sessão para apreciação do mesmo. Por isto, o senhor presidente suspendeu a sessão por prazo indeterminado, para que a Procuradoria Jurídica da Casa pudesse interpor recurso. Transcorrido 2 horas desta comunicação inicial, o senhor presidente reabriu a sessão e, não havendo novo pronunciamento do órgão especial do Tribunal de Justiça, o senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra extraordinária para terça-feira, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Altair. A presidência solicita à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Antes de adentrarmos no horário de breves comunicações, a presidência presta e entende adequado o seguinte esclarecimento. Na última sessão realizada na quinta-feira, sessão extraordinária, como lido na ata, às 15 horas,
tivemos a suspensão da mesma por uma liminar deferida pelo Tribunal de Justiça. Faço um breve histórico. O governador, por meio de seu advogado, impetrou mandado de segurança às 11h59, no dia 15/10, alegando que a Alesc não cumpriu as 48 horas previstas no parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 1079 de 1950, entre a publicação do parecer e a sessão extraordinária agendada para a votação. Alegou que o Diário da Alesc, publicado pelo arquivo 7723, teria sido criado às 17h43 do dia 13/10 e, portanto, não cumpriria as 48 horas legais. Solicitou, assim, a suspensão da referida sessão. O desembargador Monteiro Rocha, relator do mandado de segurança, deferiu a medida liminar às 14h20 do dia 15/10, com o seguinte fundamento, abre aspas, demonstram satisfatoriamente que o parecer foi publicado no Diário Eletrônico no dia 13/10 de 2020, ao que parece, logo após as 17 horas. Logo, a convocação da sessão extraordinária, às 15 horas do dia 15/10 de 2020, fere o devido processo legal que exige um prazo de 48 horas entre a publicação do parecer e a realização da sessão para a votação do projeto de decreto legislativo correspondente. Fecha aspas. Às 15 horas, ciente da decisão liminar, muito embora não formalmente intimado, em respeito à decisão judicial, esta presidência suspende a sessão até que a medida fosse revista, tendo em conta que a certidão lida em plenário atestava e comprovava que a publicação do Diário da Assembleia ocorrera às 14h37, efetivamente, do dia 13/10, portanto, cumprindo o interstício previsto na Lei 1079. A Procuradoria Jurídica da Casa, às 15h45, protocolou pedido de reconsideração, requerendo a revogação da medida liminar, juntando certidão para comprovar o horário da publicação. Às 17 horas, a presidência, ouvindo os senhores deputados, que pacientemente esperavam pelo desfecho e o cancelamento da decisão do desembargador Monteiro Rocha, resolve-se, então, encerrar a sessão extraordinária. Às 17h15, portanto, 15 minutos após o encerramento da sessão, o desembargador Monteiro Rocha revogou a liminar, pois a Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa comprovou que o referido documento eletrônico foi publicado às 14h37 do dia 13/10 de 2020, conforme certificou, com fé pública, o coordenador de publicações da Casa. O desembargador conclui a sua decisão nos seguintes termos, abre aspas, assim, reconsidera a decisão do evento 6, cassando a liminar deferida e autorizando o prosseguimento da sessão extraordinária para discutir e votar o parecer da Comissão Especial do Processo de Impeachment de número 6919/2020, neste dia 15/10 de 2020. Ora, a sessão já havia se encerrado quando veio essa decisão do desembargador relator. Fica claro e demonstrado desde o início, como sempre, nestes processos, que a Casa Legislativa sempre cumpriu fielmente com todas as determinações da Lei 1079 de 1950, não tendo havido, em momento algum, afronta ao devido processo legal ou cerceamento de defesa aos denunciados. Portanto, reitera-se aquilo que vem sendo dito seguidamente, por necessário que a Procuradoria da Casa e toda a assessoria envolvida neste processo tem se havido com competência, com zelo e com respeito à norma legal. É o que fica comprovado nesse episódio que vivenciamos, posto que o magistrado foi induzido a equívoco, corrigido logo a seguir. Assim, como prevê a Lei 1079, a matéria, após 48 horas da publicação do parecer da Comissão Especial, deve ser inserida na ordem do dia, sendo a primeira matéria da ordem do dia da sessão. É o que ocorre hoje. Referido processo,
que dá prosseguimento do pedido de impeachment está incluído na ordem do dia da sessão de hoje, que terá início na forma do regimento às 16 horas. Teremos, portanto, breves comunicações, horário dos partidos políticos e às 16 horas. Como primeira matéria da ordem do dia é a votação da autorização de prosseguimento do processo de impeachment, rigorosamente de acordo com a legislação e o regimento interno da Casa. Mais uma vez, agradeço os senhores deputados pela compreensão na data de quinta-feira, mas que fique bem claro, não houve de parte da Assembleia, de modo especial, da Procuradoria, daqueles assessores que estão dedicados a essa tarefa difícil, né, mas necessária ao cumprimento da nossa missão até aqui. Como reitero, não houve qualquer deslize, qualquer erro e qualquer tentativa de apressamento ou assodamento por parte da Assembleia Legislativa. Restabelecida a verdade, a presidência, então, encerra essa comunicação inicial preliminar a esta sessão. Voltamos à sessão em breves comunicações, depois o horário dos partidos políticos e, logo após, então, a ordem do dia. Tem a palavra pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Presidente, eu queria, até porque eu fico pensando em quem está nos assistindo, como é que vai fazer uma avaliação disso que está ocorrendo, quando, na quinta-feira passada, ocorreu esses fatos que Vossa Excelência colocou. E me leva, até por questão, deputado Cobalcini, que da minha formação, que eu sou jornalista, sempre tentar explicar alguns fatos, e é bom deixar claro que a defesa que fez o pedido para a suspensão da sessão na semana passada, ela usou o argumento muito técnico. Quando você tem num portal um arquivo PDF, e que você baixa o arquivo, a data e a hora que esse arquivo entra no seu computador, deputado Altair, é a data e a hora que fica registrado. Então, portanto, quando a defesa do governador disse que esta casa tinha feito a publicação às 17 e pouco, foi porque houve o baixamento desse arquivo. E foi isso que a casa depois explicou, para que pudesse ter a ciência que realmente, como disse Vossa Excelência, senhor presidente, a Procuradoria da Casa tem sido muito zeloso com relação a essa questão. Então, só para explicar essa questão técnica que foi explicada e restabelecida a verdade. Muito obrigado. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito, deputado Sargento Lima. Segundo orador inscrito, deputado Vicente Caropreso. Tem a palavra por até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Vou falar sobre dois assuntos. O primeiro, dar os meus parabéns ao Clube Náutico América de Blumenau, que está completando hoje 100 anos de fundação. Eu queria, em nome do senhor Henrique Passel, mandar os parabéns a ele, à sua diretoria, aos atletas que já passaram pelo clube, destinando à cidade de Blumenau todas as honras possíveis e imagináveis, e que isso é motivo de orgulho, não apenas para Blumenau, para a região toda que envolve Blumenau e também para o estado de Santa Catarina. Portanto, a todas as diretorias anteriores, a todos que fizeram do Clube Náutico América uma potência de formação de atletas, de formação de para-atletas, como eu constatei esse ano, com uma visita que eu fiz com um vereador de Blumenau, o vereador Silvio Zimmermann, que inclusive nos solicitou, naquela época, uma conversa, e dessa conversa saiu uma emenda impositiva que provavelmente será honrada até o final do ano, com mais 2 barcos para a agremiação. Então, eu parabenizo sobremaneira todo o esforço desse pessoal, que nos orgulha enquanto desportistas, enquanto cidadãos, e também
pelo povo de Blumenau. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos passando agora uma fase de rescaldo do coronavírus. É muito importante que cada parlamentar e cada agente público, mas principalmente nós aqui da Assembleia, nós tenhamos muito cuidado em promover reuniões, promover facilitações, porque em várias cidades, e eu que participo do GRAC tenho acesso a algumas informações, e mesmo lá na minha cidade, Jaraguá do Sul, o aumento do número de infectados e o aumento do número de vagas de UTI para leitos Covid foi uma coisa assim de saltar aos olhos e de preocupação. Então, que todos saibam, os que estão ouvindo e nos assistindo, que é uma preocupação constante e há uma pressão sempre intensa de alguns setores que ainda não foram abertos às suas atividades. Então, causa realmente um mal-estar muito grande, né, uma apreensão muito grande, mas o que... E hoje eu falei na rádio de Tubarão, numa entrevista ao vivo que eu fiz, é justamente que a abertura se limita e ela tem que se sujeitar, é lógico, ao estado sanitário de determinada região. É assim que está se procedendo no mundo inteiro, no Brasil, e em Santa Catarina não tem sido diferente. Então, vamos zelar pela saúde de todas as pessoas, pela saúde de nossa população e fazer uma política responsável, baseado na responsabilidade que nós temos em relação à vida, ao bem-estar e até as condições que nós temos para atender as pessoas. Ontem, o pronto-socorro do Hospital São José de Jaraguá, como uma das enfermeiras-chefes me falou, estava um caos. Foram 58 novos casos, um número expressivo para a cidade, fato que se consumou em outras regiões do estado também. Então, fico alerta. Mas, senhoras e senhores, algo importante que eu quero dizer e informar e até pedir apoio a todos os deputados e deputadas é que a Comissão de Saúde, na quinta-feira, às 11 horas da manhã, irá promover um debate, um esclarecimento a respeito de vacina contra o coronavírus. Nós convidamos o professor, cientista, Dr. Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, para falar sobre uma vacina que provavelmente será a primeira disponibilizada no Brasil para o enfrentamento dessa epidemia. Talvez uma resposta ao que todo mundo está esperando de a luz no fim do túnel. A gente sabe que não vai ser. Nós temos muito empecilho. Nós temos empecilho de logística, financeiros e de outros tipos, como geopolíticos também, que fazem com que haja uma pressão, muitas vezes, e infelizmente, inesperada contra a vacina. Essa e outras vacinas. Ou contra qualquer tipo de vacina, que, imagine os senhores, há uma quantidade razoável espalhada no mundo de 25% de pessoas que negam-se a receber qualquer tipo de vacina. Isso vai contra, inclusive, o que está bem colocado no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em que a vacinação regular das crianças é obrigatória. Então, hoje, nós estamos numa discussão se será obrigatório ou não a vacina contra o Covid, mas acredito que esse debate, que será ao vivo, com a participação desse pesquisador, com gente formada e professor de medicina da UFSC, com o secretário de saúde, e principalmente com nós, deputados da Comissão de Saúde, para exaurirmos completamente o que há realmente de verdade, o que nos espera, quando será vacinado o primeiro cidadão no Brasil, que seja em São Paulo, mas quais são as perspectivas de nós vermos aí
o Brasil e a sua população coberto por essa vacina. É extremamente importante o assunto, acredito que vai ter uma repercussão muito grande, como já está tendo, tanto em mídia quanto na imprensa falada, televisada, porque é um assunto que interessa a cada um, a cada cidadão e principalmente ao nosso sistema de saúde. Nós temos que garantir vacina para todos, de uma maneira rápida, depois que ficar pronto. E isso chama-se de logística, capacidade de logística. Para isso, cada estado já deve se preparar para treinar as pessoas, para obter as informações e para saber de que maneira e mais rapidamente nós vamos poder levar a todos os locais de Santa Catarina a vacinação tão esperada contra o coronavírus. Então, aguardem, acho que é uma excelente pedida para que todos possam participar, principalmente a Comissão de Saúde e algumas autoridades especialmente convidadas, para que a gente debata, mergulhe no assunto, tire as dúvidas e se coloque a respeito por exemplo, da eficiência dessa vacina, o que se espera, né, do número de doses da vacina, quantas serão, enfim, né, quando serão terminados os testes de fase 3, os testes clínicos da vacina, e quando ela obterá o seu registro definitivo pela Anvisa, pelo governo nacional brasileiro, para que isso tudo se inicie. Então, era isso. Boa parte, deputado Vicente. Sim, por favor, deputado Neudi Sareta, meu ilustre presidente, é sempre um prazer ouvi-lo. Prazer é nosso de ouvir essa sua manifestação, deputado Vicente. Na Comissão de Saúde, Vossa Excelência tem sido sempre bastante atuante, e essa sua proposição, que contou com a aprovação unânime de todos os membros, para trazermos o diretor do Instituto do Butantan para esta reunião, é fundamental. Há uma expectativa, como Vossa Excelência disse, realmente, não só do Brasil, do mundo, né, para que tenhamos uma vacina eficaz. Diversas estão em estudos, e eu acredito que a presença do diretor do Instituto Butantan será extremamente esclarecedora para que a gente possa ver em que estágio estão esses estudos e podermos também transmitir isso para a população catarinense. Queria parabenizar o seu discurso e reforçar o convite para aqueles que puderem acompanhar amanhã a nossa reunião da Comissão de Saúde. Sem dúvida nenhuma, será uma das mais importantes, dado o tema que vamos investir. Parabéns, deputado Vicente, pela sua manifestação e pela sua ação também. Só retificando, presidente, é quinta-feira, 11 horas. Dia Perfeito, 22. Quinta-feira às 11 horas. Não será amanhã, em razão da agenda incomum do senhor Dimas com a nossa agenda. Mas eu queria parabenizar e agradecer todo o estímulo, o apoio que Vossa Excelência, bem como os outros deputados da comissão, têm se empenhado nesse assunto. Acho que a Assembleia pratica um gesto muito importante, humanitário e contemporâneo desse momento grave que vivemos. Não podemos... Mais 30 segundos para concluir, deputado. Obrigado, senhor presidente. Não podemos adormecer. Nós temos que ficar antenados para evitar com que essa doença chegue a patamares como anteriormente. Um abraço, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Ainda em breves comunicações, fará uso da palavra a deputada Paulinha, pelo tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, como nós vamos ter a sessão... Oi, tudo bom, queridos? Como nós vamos ter na sessão a discussão do impeachment, o meu tema principal era esse, eu vou deixar para apreciar o meu discurso depois, e o meu outro tema também seria TPA, que também, se for discutida hoje, como são comentários modestos, mais breves, eu prefiro deixar para o tempo de discussão das matérias. Quero apenas fazer um pedido a Vossa Excelência, que, pelo jeito, acho que já foi feito, a casa já foi atendido. Era apenas que os nossos visitantes, os nossos colegas servidores do governo que assim chegassem, pudessem igualmente ocupar os espaços vazios, evidentemente com toda a segurança necessária, na parte superior, porque na sessão pretérita parece que havia uma negativa nesse sentido para a reserva de espaço das nossas assessorias.
mas eu prefiro as nossas assessorias, pelo menos sempre foi assim, as nossas assessorias sempre aqui embaixo é melhor para a gente, né? Só nesse sentido, de a gente poder acomodar as visitas aí com o carinho que sempre recebemos, que essa casa sempre foi marcada por isso. E o meu último pedido também, senhor presidente, é, se porventura houver a necessidade de a gente receber, eventualmente, um vereador, alguém que chega para nos falar conosco, que a gente possa, a nossa assessoria devidamente autorizada, permitir que a gente os receba aqui. Eu tenho pessoas para receber no gabinete hoje, e para não haver o constrangimento da semana passada de ter um servidor aqui da casa dizendo, não entra. Eu acho que se está acompanhado com um deputado, uma pessoa, foi uma situação que eu não posso me queixar em termos de respeito. Fui tratada com muito respeito. Mas eu fiquei muito constrangida na semana passada de ter uma pessoa na minha companhia e não poder entrar com ela no hall aqui, que sempre foi permitido. Queria que tivesse essa tolerância, pelo menos conosco, que somos deputados, né? Evidentemente, dentro das normas de segurança, eu quero voltar a dizer, e respeitando as questões da Covid. São esses os pedidos por hoje, senhor presidente. Obrigada. Deputada Paulinha, na verdade, essas ponderações de Vossa Excelência são assuntos já deliberados pela mesa diretora, e toda a normativa que está sendo seguida pela Casa é normativa embasada nas normas de vigilância, né, as quais a gente está cumprindo com as obediências necessárias. Mas levarei isso à presidência da Casa, né, e também à coordenação do expediente para as observações oferecidas por Vossa Excelência e, na sequência, as deliberações de encaminhamento. Obrigado. Obrigada, senhor presidente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, para uso da palavra, o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados, considerando a fala da deputada Paulinha, eu vou retirar minha inscrição, senhor presidente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, para uso da palavra, o deputado Márcio Machado. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Coronel Mocelin. Presidente, eu vou deixar para falar no horário ali da votação do impeachment. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Maurício Scudilarchi. Deputado Márcio Machado, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Estava inscrito na sequência, chamei, eu vi que estava com problema no teu áudio. Com a palavra, deputado Márcio Machado. Boa tarde a todos, cumprimento o presidente em exercício, deputado Mauro de Nadal, os nobres colegas, quem nos assiste na TV AL, na Rádio AL, enfim, a todas as redes sociais. Senhor presidente, o que me faz vir à tribuna hoje está relacionado ao aumento assustador nos preços de materiais da construção civil. Nós estamos realmente... Nós estamos aqui realmente apavorados com o que está acontecendo. Só a variação de preços. Cimento, de 7% a 18%. Concreto, 6,5% a 9%. Bloco cerâmico, 8% a 15%. E o que está acontecendo, presidente? Todas as emendas impositivas que nós direcionamos teve aumento da cotação dos valores, especialmente da construção civil, em aproximadamente 30% a 40%. Então, está inviabilizando. Por isso, eu apelo, neste momento, à Comissão de Finanças, que eu faço parte, e a todos os colegas deputados, para que possamos pensar, analisar um projeto para que as emendas possam ser aplicadas em 2021. Em 2021. Por quê? Porque aumentou demais o valor. Então, vai para a licitação vai precisar de suplementação, aditivo, que é até 25%. Então, eu acredito que possa ter várias obras desertas, várias licitações desertas ou várias obras que não possam concluir o andamento das mesmas. Então, é bem complicado. Outro ponto importante, presidente,
relacionada... Hoje, a CCJ tramitou um projeto de minha autoria que é muito importante. Nós sabemos que é um tema delicado, é um tema que eu não gosto de falar porque é muito pesado, que é a pedofilia. As pessoas, infelizmente, que maltratam, abusam das nossas crianças. As nossas crianças não podem sofrer tipo de abusos. E isso traz um problema psíquico quando adultas. Então, trazendo transtornos incalculáveis. E aqui tem o Dr. Vicente Caro Preso, tem várias autoridades dessa área da saúde que realmente isso nos assusta. Então, é crime a pedofilia e agora vai ser multa, se assim passar nas comissões e assim o plenário entender, multa de R$55 mil, que vai para um fundo da criança e adolescente, que é importante para poder trabalhar dentro dessa logística. Então, eu agradeço a CCJ, que tramitou, não de forma unânime, mas de forma maioria absoluta, para que a gente pudesse tramitar esse projeto. Outra questão importante, presidente, Caminhos da Neve, que vai ligar a Serra Gaúcha com a Serra de Santa Catarina. Eu estou trabalhando e monitorando essa pauta tão importante e que o DENIT acabou de fazer o protocolo do estudo de viabilidade técnica e econômica, EVTA, entregou em Brasília. Então, já é mais um passo. Nós somos sabedores que, em dezembro de 2019, nós aprovamos a lei que desafeta parte da SC 114, que é esse trecho de 10 quilômetros que não está asfaltado e que precisa que a União assuma a parte dela, que o dever de casa os deputados federais e senadores já fizeram, para que a gente possa ter essa federalização concluída. E assim a famosa Ponte das Goiabeiras possa ter dono, porque ela não existe nos mapas. Não existe nos mapas. Então, quem fez foi os próprios colonos, as pessoas que precisam escoar a produção, e aí realmente nós precisamos ter esse olhar também. Eu peço também a vênia dos nobres colegas da CCJ para que analisem com muito carinho e cautela o projeto de minha autoria que já é aprovado em outros entes da federação, que na época das férias, aquela merenda escolar seja direcionada a alunos carentes. Então isso vai ajudar bastante, porque tem muitos alunos que vão para a escola sem nenhum lanche quando saem de casa. Então o primeiro lanche é na escola, o almoço é na escola. Então que a gente possa ter pelo menos um kit de alimentos nas férias, tanto de julho quanto de janeiro, para que eles possam ter um alimento adequado e assim possam ter nutrição, fazer os estudos e assim passar por esse período tão importante que é o período escolar, especialmente das séries iniciais e também aqueles alunos que não têm condições de fato possam, no fundamental, receber esse kit de alimentos. Não é para todos, mas é só para um grupo de pessoas que são carentes, que recebem o Bolsa Família, que é um valor bem ínfimo, e assim eles possam ter um alimento saudável, nas férias também. Obrigado, presidente. Essa é a minha contribuição na tarde de hoje. Fará uso da palavra, ainda em breves comunicações, deputado Maurício Skudilarki. Fará uso da palavra, deputado Carlos Humberto, pelo tempo de até 10 minutos. Presidente Mauro, deputada Paulinha, nobres deputados, o tema que me traz nessa tarde de terça-feira aqui à tribuna, eu na tarde de ontem tive uma reunião lá no município de Balneário Camboriú com o Conselho Comunitário de Segurança e Cidadania, o CONSEG-BC. Eles me procuraram porque algo ocorre naquele município, e isso já vem desde os anos de 2013, 14, 15, e que tem causado muita preocupação para os munícipes de Balneário Camboriú, para as pessoas que nos visitam, e que, infelizmente,
tem se feito igual nos municípios vizinhos. Balneário Camboriú cedia o 12º Batalhão de Polícia Militar. Quando da sua instituição, no início dos anos 2000, nós contávamos com 250 policiais lá posicionados. Balneário Camboriú, se é que alguém não sabe, e região, é o principal polo indutor do turismo catarinense. Balneário Camboriú, parte de Itajaí, Itapema, Costa Esmeralda, Porto Belo, Bombinhas, o turismo religioso de Nova Trento, a Zambuja em Brusque, de compras em Blumenau, Brusque também. Os principais parques, ou o principal parque temático do Brasil está lá do lado, em Penha. As pessoas se hospedam em Balneário Camboriú para ir visitar o Beto Carreiro. Nós temos lá o Parque Unipraias. Nós estamos prestes a, no mês de dezembro, inaugurar o mais novo parque composto pela Roda Gigante, que vai ser inaugurado lá no município de Balneário Camboriú. São 6, 7, 8 milhões de turistas que transitam todos os finais, todo ano ali. O município de Balneário Camboriú e Itapema, nos finais de semana, final de semana sim, final de semana sim também, recebem mais de 100 mil pessoas. E dos 250 policiais militares que nós tínhamos lá no início dos anos 2000, hoje são 104, senhor presidente. Não é possível que uma cidade que tem 145 mil habitantes recebe, em média, 80 mil pessoas por final de semana, possa contar somente com 104 policiais militares. Graças a Deus, tanto o comando quanto o operacional fazem um esforço sobre-humano para atender a nossa população e os nossos visitantes. Mas não tem como o Estado proporcionar, por mais que se esforcem, a tropa e os oficiais. E a gente sabe do esforço deles, eles dão o máximo pela cidade. Mas não é possível cuidar de 230, 250, 300 mil pessoas, que tem todas as semanas lá, com 104 policiais. A cidade precisa de efetivo. Em 2015, há 5 anos atrás, eram 166. E é um apelo que a gente faz em nome da comunidade, que se reúne em torno do Conseg BC. São vidas, são pessoas. Lá é a cara de Santa Catarina. Todas as semanas, todos os finais de semana, vêm pessoas do Brasil e do mundo, que a partir de Balneário Camboriú se dividem por Santa Catarina, em todas as cidades e todas as regiões. Nós lá estamos representando o Estado. E o Estado de Santa Catarina é um Estado seguro. É um Estado que proporciona qualidade de segurança para toda a população. E o nosso município lá, infelizmente, encontra-se nessa situação. Nós estamos encaminhando hoje ao senhor governador, ao senhor secretário de Segurança, um pedido muito especial. E uso aqui da tribuna, tomara que eles vejam esse pronunciamento, como que a tropa e os oficiais vão dar segurança para 250 mil pessoas com 100 policiais.
que se divide entre todos os turnos. Alguns estão de férias, outros estão afastados. A soma da tropa toda é 104. Infelizmente, isso vem acontecendo com o nosso município desde 2012, 2013, que a tropa vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo e não é reposta. Tomara que esse pronunciamento e as indicações que nós estamos fazendo no dia de hoje sirvam para sensibilizar o comando. Eu tenho muito medo, senhor presidente Mauro, que por falta de efetivo, algo de pior ainda possa ocorrer, porque é muita gente num espaço territorial pequeno e essas pessoas precisam e merecem respeito e segurança. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado à mesa. Um bom dia para todos. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado César Valduga. Cumprimentar, senhor presidente, cumprimentar senhores deputadas, senhores deputados, população catarinense, aos que nos acompanham pela TVA, rádio digital. Senhor presidente, como nós acompanhamos neste final de semana, a triste notícia que perdemos um catarinense da cidade de Getúlio Vargas, que deixa a mulher e quatro filhos, além de outros familiares e amigos, cidadão catarinense, líder cooperativista, senhor Mário Lansnaster. Senhor Mário Lansnaster, que na década de 1960 já trabalhava na área rural, sendo extensionista rural e depois assessor técnico que auxiliou na implantação dos programas de incentivo à suinicultura em Santa Catarina. Além de suinicultor, foi produtor de milho, feijão, soja e trigo. Lansnaster, que, sem dúvida nenhuma, deixa um grande legado aos catarinenses, à população brasileira, ele que estava internado já há muito tempo, lutando contra um câncer, desde 2018, e delimitava ele por causa de um tumor no fígado. Acompanhamos um pouco da vida do seu Mário Lansnaster, mas podemos dizer que muitos agricultores e agricultoras do estado de Santa Catarina, ele como presidente do Grupo Aurora, onde que através da integração, através dos trabalhadores da agroindústria, mas também os seus integrados, fizeram da Aurora e do cooperativismo catarinense um exemplo para todos nós em termos de trabalho, de muitas lutas e de perseverança, e um grande empresário agricultor. Acompanhamos a homenagem prestada ao seu Mário Lansnaster neste final de semana, e muito se destacava principalmente pela sua humildade, como também um grande empreendedor, e que milhares e milhares de amigos, de empresários, de pequenos empresários, agricultores se faziam presente nesta homenagem de despedida ao seu Mário Lansnaster. Eu lembro muito bem que quando
criação do Projeto Verde Vida aqui em Chapecó, quase todos os sábados o seu Marlos Nasser lá comparecia e nos incentivava ao trabalho na área ambiental, o qual a Aurora, o Grupo Aurora, sempre também se destacou, sempre dentro de uma filosofia que as pessoas são mais importantes do que as coisas, que o ser é muito mais importante do que o ter. O governo do Estado decretou luto oficial de 3 dias, como também o prefeito municipal de Chapecó, a mesma coisa. Uma pessoa querida por todos, desde as pessoas mais humildes até os grandes empresários. Seu Marlos Nasser, um cidadão muito respeitado pela sua perseverança, pela sua humildade e principalmente pelo comprometimento com a agricultura, com o agronegócio, se destacando no mundo inteiro. Sendo Aurora uma das maiores produtoras de proteína animal no mundo, está localizada no estado de Santa Catarina, de Chapecó, como também em outras cidades do nosso estado de Santa Catarina. Por isso, senhor presidente, eu queria aqui mesmo, virtualmente, online, sugerir que façamos uma moção de solidariedade em nome da Assembleia Legislativa, o qual o presidente da Assembleia, com certeza, já cuidou disto, mas que nós todos, deputados, possamos subscrever uma moção de pesar e também de solidariedade ao cooperativismo catarinense, mas também por toda a família Lansnaster e também o seu cooperativismo. Nós não poderíamos deixar de destacar este momento que nós estamos vivendo no cooperativismo, mas também a falta do seu Mário Lansnaster, que fará para todos nós catarinenses, mas que o seu legado, a sua perseverança, fica para todos nós catarinenses, principalmente a todos os produtores da agroindústria do nosso estado. Quero aqui prestar nossa solidariedade à família, aos cooperados da cooperativa Aurora, por tudo que representa sobre o aspecto do desenvolvimento econômico, social e ambiental para o nosso estado. Porque através da sua equipe, através dos seus colaboradores, tem nos trazido conhecimento, tem trazido a todos nós muitos elementos que fazem com que o estado de Santa Catarina se desenvolva, que o nosso estado de Santa Catarina continue nos trilhos do desenvolvimento econômico, exportando alimento, exportando comida para o mundo inteiro. Chegar ao ponto que a Aurora chegou e muito ainda a crescer, vejo que com esse legado que o seu Mário Lansnaster nos deixa, segue o exemplo para todos aqueles que vão comandar todo esse trabalho até então desenvolvido por outros e que farão cada vez da nossa Aurora, o Complexo Aurora, uma empresa catarinense que nos orgulha, que gera emprego, que gera economia, que gera qualidade de vida para todos nós catarinenses e também a toda a nossa população brasileira. Dito isso, eu quero aqui
deixar o nosso fraterno abraço e, mais uma vez, prestar a nossa solidariedade para a família Nasnasser, para o cooperativismo catarinense, os seus integrados, aos seus sócios, enfim, a todos aqueles que fazem parte da família Aurora, Cooperalfa também, o qual o seu Mário Nasnasser foi por muitos anos presidente, depois assumindo o seu Romeu Betti, também tendo um destaque importantíssimo nesse setor que promove o desenvolvimento econômico e social do nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Fim das breves comunicações, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Não havendo orador inscrito, o próximo horário pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Fará uso da palavra o deputado Sargento Lima. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Altair Silva. Meu boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Quero, na tarde de hoje, senhor presidente, falar realmente, inclusive o colega deputado Valduga, também de Chapecó, há pouco falou, da passagem do Dr. Mário Lannaster, assim como era conhecido por todos nós. O Dr. Mário Lannaster, natural de Vitimarsum, aquela região de Ibirama, Dona Ema, foi criado no Alto Vale do Itajaí, uma história que desde jovem tinha o sonho de ser agrônomo, seguiu a sua profissão, se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e veio começar os seus trabalhos profissionais na antiga Caresc, hoje EPAGRE. E como engenheiro agrônomo, recebeu a sua primeira lotação de trabalho, ou seja, a sua missão de trabalho, lá no município de Modelo, onde começou a sua carreira como engenheiro agrônomo e como incentivador da suinicultura no Grande Oeste de Santa Catarina. Pelo destaque, pelo seu trabalho realizado na Caresc, foi convidado para vir assessorar o então presidente da cooperativa Alfa, seu Auri Luiz Bodanese, na implementação da suinocultura, já que as cooperativas, de forma reunidas, decidiram fundar a cooperativa Aurora. E assim seguiu o seu trabalho técnico, profissional, com uma lisura, com uma retidão, com um caráter inibável, seguiu a sua vida profissional. Eu que cheguei em Chapecó no ano de 1985, com 18 anos para empreender naquela cidade, o Dr. Mário Lannaster foi uma das primeiras pessoas que conheci e foi sempre um guia para os trabalhos que a gente desenvolveu e desenvolve profissionalmente. O Dr. Mário Lannaster, além de ser um técnico inovador, sempre à frente do seu tempo, desenvolvendo pesquisa, lançando oportunidades, um empreendedor por excelência. Foi presidente da cooperativa Alfa e foi presidente, até então, presidente da cooperativa Aurora, a maior empregadora do estado de Santa Catarina, a empresa que mais emprega colaboradores, cooperativa Aurora, mais de 28 mil funcionários a Aurora tem em seus quadros de colaboradores, sem contar as outras 70 mil famílias
que produz as matérias-primas para a Aurora. Verdadeiramente um grande líder. A sua palavra sempre norteava os caminhos que todos devíamos seguir em Chapecó. Recentemente, ainda em tratamento, tive a oportunidade de fazer uma visita, uma reunião lá na Cooperativa Aurora, e foi a última vez que tive a oportunidade de falar com ele, cerca de uns 30 dias atrás. Senti muito debilitado. Ainda na última semana, visitando a Cooperativa Aurora, estava na companhia também do senador Jorginho Melo. Ao visitar a Companhia Aurora, através do seu vice-presidente, agora presidente, Neivor Canton, falava da dificuldade de saúde que o seu Mário Lannaster estava enfrentando, a dificuldade muito grande. Mas como o seu Mário Lannaster é de uma família muito longeva, ou seja, os seus pais faleceram próximos dos 100 anos, e ele sempre falava que ele tinha apenas 80 anos, ele tinha muita força, muita fé, e acreditava que ia passar por esse momento de adversidade que a saúde estava apresentando. Infelizmente, o quadro evoluiu de forma negativa e o doutor Mário partiu para o mundo espiritual. Partiu o seu corpo físico, mas as suas histórias e o seu espírito, a sua alma, está presente em todos nós pela liderança, homem de poucas palavras, mas de sábias decisões, realmente um legado que deixa para Santa Catarina, para o Brasil, para o mundo, como um homem que liderou times vencedores. A Aurora, sobre o seu comando, deu grandes saltos de competitividade, de produtividade, e a Aurora é um orgulho para todos nós, uma empresa que orgulha todos os catarinenses e brasileiros. Dr. Mário Lannaster sempre tinha uma visão à frente do seu tempo, para 10, 20 anos, 30 anos, e assim ele projetava a visão da Aurora. Tenho certeza que uma empresa é um time, e o time da Aurora, assim como seus 4 filhos, estão preparados para seguir a missão, dar sequências aos bons exemplos do pai e dar sequência aos bons exemplos do presidente da nossa cooperativa, Mário Lannaster, que agora certamente, pela sua missão de vida, pela sua retidão, está ao lado do Criador, está ao lado de Deus Pai, certamente mandando energias para todos nós que estamos aqui, porque se vale a pena, a vida é uma vida bem vivida em sua plenitude, com realizações no trabalho, na família, na vida como um todo. E o Dr. Mário Lannaster foi e é um ser humano que atingiu todos os objetivos em sua plenitude de vida e deixa um grande legado a todos nós. Que Deus o tenha, Dr. Mário Lannaster, e que os seus exemplos permaneçam sempre conosco. Um grande abraço a toda a família Aurora, um grande abraço a toda a família do Dr. Mário Lannaster. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de 15 minutos. Senhor presidente. Deputado Milton Obos, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas deputados, deputadas. Primeiro, informar todos os colegas que eu também fui vítima do Covid, mas graças a Deus estou em casa me recuperando e quase finalizando já o processo. Mas eu queria usar o nosso tempo hoje, senhor presidente,
para uma reflexão. Nós, esses tempos, votamos na Assembleia Legislativa a medida provisória que fazia um pouco de justiça aos funcionários da saúde, com as gratificações que a medida provisória inicialmente tinha colocado e que agraciava só médicos de algumas UTIs, e também criava um problema com as gratificações já existentes e criou um conflito muito grande. Eu fui o relator dessa matéria e nós procuramos um amplo entendimento com os setores de saúde, com o governo, através da Secretaria de Estado da Saúde. Cobramos por várias vezes, porque a medida provisória não era justa, não atendia aos objetivos, mesmo sabendo que o dinheiro vindo do governo federal poderia ser utilizado para pagamento de honorários profissionais, era justo, então, que se encontrasse um equilíbrio para isso. E depois de tantas tratativas, tanta gente envolvida, se fez, então, a inclusão de funcionários dos hospitais, das organizações sociais, que administram os hospitais públicos, para atender o pessoal da linha de frente. Todos nós sabemos que nós vivemos um momento diferente na pandemia hoje, né? Com bem menos casos, com bem menos problemas, com todos os problemas que nós tivemos desde o início, com toda aquela loucura de não se saber o que fazer, de fechar tudo, de parar tudo, de querer fazer hospital de campanha, de querer, enfim, comprar coisas sem nexo e sem fundamento legal e jurídico. A Organização da Saúde, ela hoje não vive o mesmo estresse que vivia lá em março, quando começou a pandemia. E justamente nesse momento, porque nós aprovamos essa medida provisória, senhor presidente, e eu quero dividir isso com todos os deputados e deputadas, foi no momento que pensamos que os funcionários da saúde que estão à frente merecem até um pouco mais, e mesmo porque nós temos que continuar um trabalho, além do cuidado dos pacientes de Covid, aproveitar essa estrutura de UTI, então, por isso a importância de se manter esses colaboradores, para que a gente possa adiantar e tirar muita gente na fila, e muitas até da fila da morte, que são das cirurgias eletivas. São mais de 80 mil pessoas, deputado Márcio Machado, que estão na fila das cirurgias eletivas. E por isso que nós aprovamos essa medida provisória, permitindo que essas gratificações acontecessem até o final desse ano. E, infelizmente, no dia 13/10, a portaria 763 da Secretaria de Estado da Saúde cometeu mais um abuso com o dinheiro público dos catarinenses. O secretário de Estado, fazendo média, isso é fazer média, com os seus funcionários de gabinete, nomeia 28 pessoas para o COES, já porque, naquela medida provisória, nós aprovamos que o COES, então, quem participa do COES tem direito à gratificação. Mas eram aqueles que estavam lá e não precisavam mais, gente. Por que um fotógrafo tem que participar do COES e ganhar uma gratificação? Por que um jornalista, por que um funcionário lá que nem vai aparecer em nenhuma reunião lá do COES vai ganhar gratificação? Só para agradar os amiguinhos do rei? Não se faz isso com dinheiro público, muito menos com dinheiro da saúde em época de pandemia, quando vivemos, e vendo gente morrer na fila desse CISREG que não funciona, gente que está aí com câncer, esperando na fila para ser atendido, os hospitais que passaram meses sem poder fazer cirurgia eletiva, sem poder fazer outros trabalhos, sem poder faturar e ter que cobrir seus custos. Por que esse dinheiro não vai para a ponta, onde as pessoas estão lá realmente precisando, onde os hospitais filantrópicos que
fazem a grande parte da saúde, estão lá sofrendo. Então, isso é inadmissível. Eu quero aqui, fazendo essa denúncia, pedir o apoio de todos os colegas deputados para que a gente faça uma moção pedindo que o secretário de Estado da Saúde justifique esse ato irracional e irresponsável. Não é hora de se fazer isso com dinheiro público, com dinheiro da saúde. Sabemos que veio muito dinheiro do governo federal e que os cofres da saúde estão cheios. Não basta os 33 milhões jogados fora numa compra inexplicável? Não basta tantos maus feitos nessa gestão da pandemia, como a tentativa de abertura de um e depois o governador falar de 10 hospitais de campanha? Então, colegas deputados, isso é inadmissível, inaceitável. Quero deixar aqui a minha mensagem de repúdio a esse ato politiqueiro do secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. Aliás, o governo, infelizmente, prega uma coisa e faz outra. Diz que zela pela economia, que está economizando. Tem outra portaria, tem outra alteração no orçamento do Estado, feito na semana passada, tirando dinheiro de uma conta do gabinete do governador para passar para a conta R$450 mil a mais, porque o dinheiro que tinha no orçamento não deu que chega, para pagar aeronaves de uso do governo e dos seus secretários. Esse mesmo governo que vendeu as aeronaves, dizendo que não precisava delas, dizendo que não ia usar as aeronaves. E agora, no apagar das luzes, precisa de mais dinheiro para andar para lá e para cá, inaugurando obras, inclusive, inacabadas. Então, senhores deputados e senhoras deputadas, nem sempre aquilo que se ouve é a verdade. Fala-se uma coisa e faz outra. Por isso eu queria deixar aqui, nesse dia, senhor presidente, o meu repúdio por esse ato, principalmente na questão da saúde, que é totalmente imoral e inadmissível. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Bruno Souza. Gostaria de pedir, caso alguma bancada não vá usar o seu tempo e possa gentilmente me ceder, eu estou aceitando minutos. Muito obrigado. Bruno Souza, pode continuar usando o restante do tempo do PSD, que temos tempo para utilizar ainda, com o maior prazer. Vossa Excelência terá 6 minutos, deputado Bruno Souza. Muito obrigado. Agradeço pelo gentil ato, deputado. Mais uma vez, agradeço aos meus colegas pela oportunidade que me cedem com tempo. Mas eu quero trazer uma notícia aqui que, infelizmente, não é o tipo de notícia que gosto de dar, mas até é oportuno falar logo depois do deputado Milton Obos, que tão bem conhece o orçamento do Estado. Eu vou trazer mais um dado sobre o orçamento estadual. E é uma triste notícia. Deputado, sabe por quê? Porque a Polícia Militar, que tanto precisa, acabou de perder 140 milhões de reais. 140 milhões de reais foram retirados do orçamento destinado à Polícia Militar. É isso mesmo. E é isso que acontece quando nós não reformamos a Previdência. Porque esses 140 milhões de reais foram tirados da segurança, foram tirados do dinheiro que iria para equipar a Polícia Militar, dar mais equipamentos, iria para os bombeiros também, foi tirado para ser creditado, abrir um crédito suplementar ao fundo financeiro, ao fundo previdenciário. Gente, não tem mistério não. Esse está aqui, decreto do dia 14 de outubro, decreto 892,
abre crédito suplementar no valor de 140 milhões de reais em favor do Fundo Financeiro do Estado. Esse crédito tem origem, em compensação, ele sai do Fundo da Segurança Pública do Estado. É isso que acontece, gente, não tem mistério, não tem matemática, não. Não reformar a Previdência causa esse tipo de coisa. Como hoje é a maior despesa do Estado, é a maior, nada chega perto disso. O que chega mais próximo é a saúde. E mesmo assim a Previdência custa 2 vezes o que nós gastamos com saúde. E como esse valor, esse déficit previdenciário cresce mais do que cresce a receita do Estado, a arrecadação do Estado, sabem o que acontece? É obrigado a ser retirado dinheiro de outras áreas. Agora, o penalizado da vez foi a segurança. A segurança acabou de perder. A nossa taxa de homicídios cresceu esse ano 16%. 16%. Eu fico perguntando se esse dinheiro não poderia ser melhor utilizado, equipando os nossos policiais, os nossos bombeiros, garantindo armamento de melhor qualidade, equipamentos mais modernos, viaturas melhores, mas não foi para nenhum desses fins, foi para pagar o déficit da Previdência. E eu faço de novo, esse chamamento aqui, faço esse alerta, porque esse ano não há mais o que fazer, foi retirado o projeto. Entretanto, na próxima sessão legislativa, a partir do ano que vem, nós podemos de novo colocar esse assunto em pauta. E eu espero que nós possamos nessa casa, e eu tenho certeza, os deputados, eles entendem a importância disso, não foi por falta de compreensão dos deputados da casa que nós não votamos, mas é importante nós falarmos o que acontece, a consequência de quando um projeto como esse não é votado. Acaba que os recursos de saúde, educação, segurança, são canibalizados por essa despesa que existe dentro do orçamento público, que hoje custa 30% do total, e só cresce. Como essa despesa ela cresce muito mais do que cresce o bolo, a fatia dela fica cada vez maior, e a fatia das outras despesas, da saúde, da educação e da segurança, cada vez menor. Nós temos que reformar a Previdência do nosso Estado. Não existe mágica. Discurso também que agrada não vai resolver o nosso problema previdenciário. O que vai resolver é uma reforma falando a verdade para a sociedade, mostrando os números, numa discussão e num debate maduro. Porque se nós não fazemos isso, esses 140 milhões de reais aqui serão só o começo. É 140 milhões a menos para a polícia hoje, amanhã são 200 milhões a menos para fazer cirurgias eletivas na saúde, para fazer quimioterapia, depois vão ser menos 100 milhões para professores, para sala de aula, para reformar a escola. Não tem mágica, pessoal, não tem mágica, não existe matemática, o que eu chamo. Os recursos são finitos. Se nós não formos responsáveis com essas despesas e controlá-la, o que vai acontecer é que nós teremos menos recursos para a polícia, para médico, para professor. É simples assim. Ou a gente reforma, ou isso aqui será regra nos próximos anos. Dessa vez foi a polícia militar, foram os bombeiros, amanhã serão os professores, serão os médicos. E eu também faço aqui, mudando rapidamente de assunto, faço novamente um último apelo, porque farei isso em toda fala minha, para que a gente possa votar esse ano ainda o projeto da educação domiciliar, que tira da marginalidade as famílias catarinenses que hoje são perseguidas e fazem educação domiciliar. Esse projeto está na casa desde fevereiro de 2019. Eu faço um apelo a todos os deputados, vamos tirar essas famílias da marginalidade, elas estão fazendo educação domiciliar independente da nossa vontade. Peço 30 segundos. Mais 30 segundos, deputado Bruno Souza. Eu peço novamente a colaboração de todos os deputados, a sensibilidade nessa causa, porque as famílias catarinenses hoje, cerca de 1.000 famílias, estão fazendo educação domiciliar e não tem um abrigo de uma lei.
podem ser a qualquer momento perseguidas, sofrerem algum processo na justiça e serem perseguidas apenas por tomar uma decisão familiar. Peço novamente a todos os deputados para nos ajudar, ajudem essas famílias. Vamos votar esse projeto esse ano ainda. Muito obrigado. No horário do PSL, fará uso da palavra o deputado Sargento Lima, pelo tempo de 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, enfim, todos aqueles que nos acompanham pela TVA, pela Rádio Digital Alesc, e aqueles que também posteriormente vão nos acompanhar, cada um dos deputados, pelas suas respectivas redes sociais. O assunto que eu iria abordar hoje, ele já foi abordado aqui nesse plenário, né? O deputado Bruno Souza trouxe com bastante esclarecimento a questão de se tocar no orçamento da segurança, né, para tentar, de alguma forma, ali, tampar um furo, né, em um barco que já vinha afundando, né. A questão da reforma da Previdência, ela assombra, às vezes, muitas pessoas, porque é um assunto, muitas vezes, indigesto, é um assunto difícil de ser comentado, né, porque a gente não encontra espaço, somente por isso, espaço para comentar sobre, para poder trabalhar essa reforma da Previdência, que já deveria ter sido trabalhada anteriormente, no meu entendimento, né, devido os sucessivos, novos assuntos que foram surgindo ao longo do tempo, né? Eu acredito que essa casa, nos últimos 4 meses, não tem trabalhado ou não consegue sair do assunto impeachment, enfim, tudo isso tem consumido bastante, mas a grande farsa ainda que envolve em torno de uma doença, né, que nos consumiu quase todo o tempo aqui dentro, porém, é como foi bem dito aqui anteriormente, hoje se toca nos bombeiros militares, nos policiais militares, no Polícia Civil, se toca na Secretaria da Segurança Pública, amanhã a gente pode estar tocando na educação, amanhã a gente pode estar tocando na saúde, e não reclamem, né? São 2 providências que é preciso e é urgente que sejam tomadas, tá? O primeiro assunto do próximo ano legislativo é que a gente aborde o projeto da reforma da Previdência. E realmente que aporte nessa casa aqui, não aquele projeto água com açúcar, aquele projeto feito para agradar a todos e, posteriormente, desagradar a todos, que essa vai ser a consequência dele. Num primeiro momento, vai ser doce aos ouvidos de todos, mas, posteriormente, ali, a gente vai estar cavando a nossa própria cova e vai ser como aquele sujeito que está preso dentro de uma cela e não lhe é servido comida, e ele vai começar a comer os próprios dedos, o próprio pé dele, ele vai praticar um autocanibalismo nele. Nós estamos realmente preocupados com o futuro do Estado. Óbvio, de forma egoísta, a gente podia sentar aqui e falar o que é bom para mim nos próximos 2 anos. Que se vai bater coluna, se vai se destruir a Previdência do Estado nos próximos 2 anos, acredito que não. Mas o nosso papel aqui, independente, se houver o nosso retorno aqui, ou se a gente continuar a nossa vida política, é pensar que daqui a 8 anos, 10 anos, nós seremos atingidos por isso, mesmo estando na tranquilidade da nossa casa. Porque eu vou querer utilizar o sistema de saúde do Estado, eu vou querer utilizar a educação do Estado através dos meus filhos e netos, enfim, e a gente está realmente se condenando e deixar uma mácula, uma nódia na 19ª legislatura, que a gente não põe. Eu não quero sair daqui a 2 anos carregando com ela. Se é doce, se é fácil trabalhar esse assunto, não é, né? E é por isso que nós nos colocamos aqui para concorrer como deputado estadual de forma voluntária. Ninguém está aqui com uma faca encostada nas costas, mas já que veio, que a gente faça valer cada minuto aqui dentro, até porque nós somos remunerados para isso, né? Segundo assunto que eu gostaria de abordar, né, eu escutei já comentários acerca da vacinação, da vacina, né, que está aportando aí no novo rol de assuntos polêmicos que inundam nas nossas redes sociais e a televisão. Porém, o presidente, quero parabenizar o nosso presidente Jair Bolsonaro mais uma vez, né, em relação a deixar bem claro que não haverá uma obrigatoriedade, tá? Chega de obrigatoriedades.
né? Eu estou me lembrando como se fosse hoje da primeira vez que foi tocado na azotramicina, na hidroxicloroquina, e naquela época ali todo mundo fez um estardalhaço em torno de que aquilo não era regularizado pela Anvisa, que o Ministério da Saúde não tinha regularizado, então que não se usaria esse medicamento, enfim, e agora querem fazer um discurso contrário com uma vacina também, que não é regularizada pela Anvisa, que não partiu de um estudo científico muito bem aprofundado. E eu estou tentando entender agora de onde que vem, né? Os especialistas disseram que... Eu quero saber quem que são esses catsos desses especialistas que disseram que 3 pontinhos. Né? Basta você iniciar uma frase dessa que você consegue enganar qualquer otário. Ah, os especialistas disseram. Quem são eles? São os mesmos que falaram que a gente estaria agora vivendo agora no apocalipse zumbi, né? Nesse momento, que a gente ia estar tropeçando por defunto há meses atrás. Nós vimos aqui o próprio secretário da Defesa Civil dizendo: não, nós tomamos essa providência da compra de pagamento antecipado em decorrência do fato de que os especialistas disseram que nós estaríamos tropeçando em cadáveres na rua e que nós teríamos que pedir ajuda aos caminhões do Exército para carregar os defuntos e que tinha prefeito, meu Deus do céu, falando assim: olha, podem ficar tranquilo, população, já abri 3 mil covas e compramos mais um terreno aqui, já está em licitação para a gente abrir mais 20 mil covas aqui. Município com 3 mil habitantes. Quer dizer que a gente ia enterrar até os vizinhos do município ali, naquele lugar ali. Está lá, registrado, nós temos todos os nossos videozinhos guardados ali. Então, vamos colocar o pé no freio em relação a esse negócio de obrigatoriedade. Já nos obligam a utilizar a mordaça aqui, já nos obrigam a fechar a porta do nosso comércio, já nos obrigam a não utilizar o transporte público, e agora já está despontando lá na minha cidade, mais uma vez. O prefeito já está tirando o dele da agulha, já está dizendo que é responsabilidade do Estado. Uma ação de R$ 1.700.000. Quem assinou esse decreto de fecha para transporte tem que se responsabilizar por isso. Afinal de contas, eu tomo uma decisão errada e quem paga é o contribuinte. Que graça tem isso aí? Então, mais 30 segundos, deputado. Então, nós temos que tomar esse cuidado muito grande, porque, em relação à responsabilidade do que foi determinado por esses decretos, as ações já estão entrando, como eu disse, 1.700.000 só ali no norte do Estado, é o que está pleiteando ali as empresas de transportes. O prefeito que determinou, não vai funcionar transporte na minha cidade, já está tirando o dele da agulha. Quando era para extorquir o governo federal, aí o governador dizia: quem manda em Santa Catarina sou eu. Mais 30 segundos, deputado. Os prefeitos diziam: quem manda em Santa Catarina sou eu, quem manda na minha cidade sou eu. E agora a conta está chegando, deputado Bruno. Agora é culpa do governo. O que eles vão fazer agora? Vão responsabilizar o governo federal agora? Ele diz: não fecha. Eu fecho e quando vem a conta eu retorno para quem disse para que não fecha. Mais uma vez acontecer isso. Então, devido ao tempo ali, eu tinha mais coisa para falar, mas obrigado aí, presidente, pelos 30 segundos que me foram cedidos. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de 6 minutos. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de 8 minutos. Senhor presidente. Deputado Ivan Nats, fará uso da palavra. Eu quero, para dar boa tarde a todos que estão acompanhando aqui essa sessão de hoje à tarde, eu quero fazer a minha fala na mesma linha do deputado Sargento Lima. A minha cidade, Blumenau, fez um acordo com a empresa de transporte coletivo da nossa cidade e repassou para essa empresa 7,5 milhões de reais, deputado Lima, 7,5 milhões de reais foram repassados para a empresa que explora o transporte coletivo lá em Blumenau, a Piracicabana. E, segundo matérias de jornais, a empresa que explora o transporte coletivo quer receber no total
18 milhões de reais. Pasme, o Tribunal de Justiça, aqui do lado, tem dado guarida a essa pretensão. Aqui em Florianópolis, o magistrado da Vara da Fazenda tem feito resistência a esse direito. E ainda Florianópolis não conseguiu resolver essa questão. Mas eu fico impressionado com o direito de uma prestadora de serviço público que tem que correr os mesmos riscos que qualquer cidadão, qualquer empresa nesse país teve prejuízo. Eu sou empresário, minhas empresas tiveram prejuízo. Todos os empresários desse país tiveram prejuízo. E cada um arcou com o seu prejuízo na iniciativa privada, dentro das suas limitações. Está todo mundo se virando. Está todo mundo tentando encontrar uma fórmula. Quem mexe com aluguel está encontrando uma forma. Quem mexe com estacionamento está encontrando uma forma de pagar o IPTU que vem ano que vem. O setor produtivo de Santa Catarina está encontrando uma forma de recuperar as suas energias, recuperar o seu caixa. Aí vem uma concessionária de serviço público que diz que foi prejudicada pela parada da sua atividade e tem direito a receber por essa parada. Mas isso é um absurdo jurídico, isso não tem lógica. Porque se essa empresa tem direito a receber 7,5 milhões de reais por um serviço que ela não prestou, todas as empresas de Santa Catarina têm direito a receber do Estado o trabalho que ela não prestou, o prejuízo que ela sofreu. É um negócio sem... Não há lógica nisso. Não há lógica nisso, senhores deputados. Não há lógica nisso, senhores desembargadores. Não há nenhuma lógica nisso. Mesmo que isso esteja inserido nos contratos de prestação de serviço, mesmo que isso esteja inserido nos contratos de prestação de serviço, não há lógica. Não há como compreender que, porque não prestou serviço, a empresa tem direito de receber do município. Os municípios, deputado Altair, quebrados. Os municípios não têm nem como se virar. Está todo o município de Santa Catarina trabalhando numa dificuldade terrível. E aí, só a empresa que presta serviço de transporte coletivo tem direito de receber da prefeitura o prejuízo porque ela não prestou o serviço. Mas isso não existe. Não existe. Ah, mas está inserido no contrato. Mas essa cláusula é leonina. Essa cláusula não tem fundamento. Se todos os catarinenses, com seus negócios, sofreram os prejuízos dos seus negócios, as concessionárias de serviço público também têm que sofrer os mesmos prejuízos, independente se prestaram ou não o serviço. Porque são empresas que correm o mesmo risco de uma empresa normal. A única diferença é que elas são prestadoras de serviço público, só isso. Mas elas são prestadoras de serviço. E não há lógica nenhuma de tirar do contribuinte, tirar do dinheiro do trabalhador, da trabalhadora, das prefeituras, que, repito, já estão à míngua, 7,5 milhões de reais para dar para uma empresa de transporte coletivo que o serviço não foi prestado. Então, essa é a minha observação. Gostaria muito que o Tribunal de Justiça refletisse sobre isso, porque não há lógica nenhuma. Se uma empresa que presta serviço público tem direito de receber da prefeitura porque ela sofreu prejuízo, todas as empresas que prestam serviço, independente do serviço público, também têm. E isso aí é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Muito obrigado, senhores. Não temos mais oradores inscritos no horário destinado aos partidos políticos. Esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas para que possamos retornar com a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.